Olá, pessoal. Estamos aqui com essa questão da UFU Minas Gerais, Federal de Uberlândia. A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas lisas, duplamente homozigota dominante, com uma planta pura com sementes verdes rugosas, duplamente homozigota recessiva. Foram produzidas plantas F1. A seguir, o pesquisador realizou a autopolinização de F1 produzindo a geração F2, totalizando 3.200 plantas. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva. Nossa, um monte de informação. Vamos colocando aqui ao lado para ir elucidando na nossa cabeça. Então, primeira coisa que ele fala, uma duplamente homozigota dominante, né? Ou seja, tanto para a cor quanto para a textura. Como a característica recessiva de cor é verde e a característica recessiva de textura é rugosa, a gente adota a letra inicial das características recessivas. Então, a gente adota o V para cor e o R para textura. Então, se é uma planta homozigota dominante, ela vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E aí diz que cruzou com uma planta pura com sementes verdes rugosas, ou seja, duplamente homozigota recessiva. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Obviamente, quando você cruza aqui dois puros, um puro dominante e o outro duplamente puro recessivo, na F1 você vai ter toda a geração heterozigota, porque aqui você só tem dois gametas possíveis, Vzão, Rzão. E aqui você só tem dois gametas possíveis, Vzinho, Rzinho. Então, quando você junta um Vzão, Rzão com um Vzinho, Rzinho, você vai ter duplo heterozigoto. E aí ele diz que ele realizou a autopolinização de F1. Então, a autopolinização de F1 é colocar um duplo heterozigoto para cruzar com outro duplo heterozigoto produzindo a geração F2, né? Totalizando 3.200 plantas. Então, a gente vai cruzar esses duplamente heterozigotos. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, pode ser a característica dominante cor e recessivo para textura, ou o contrário, recessivo para a cor, mas dominante para a textura. Então, para que a gente procure esses genótipos, primeiro a gente vai ter que cruzar essas duas plantas. A gente sabe que o que vai ser feito aqui é algo parecido, né, para nos ser idêntico ao que Mendel fez com essas duas características, né? Então, se a gente tiver familiaridade com o assunto, a gente vai saber que as proporções fenotípicas aqui, já que ele quer saber de fenótipo, ó, com a característica dominante e uma característica recessiva, a gente já sabe que vai ser de 9, 3, 3, 1, né? 9 com as duas características dominantes, então no caso amarela e lisa. Aí você tem três com um fenótipo dominante e outro recessivo, que pode ser amarelas, que é dominante, porém rugosas, e o outro três, por exemplo, o dominante é a textura. Ela é lisa, só que ela é verde. E um que vai ser totalmente recessivo, ou seja, vai ser verde e rugoso, né? Então, se a gente já tiver isso em mente, gente, poupa até de todo esse cruzamento. Porque o que ele está propondo aqui é exatamente o que Mendel fez e obteve essas proporções. Então, se ele quer saber característica dominante e uma característica excessiva, a gente sabe que é esse 3 mais 3, tá? Porque esse 3 vai ter uma característica dominante e uma recessiva, vai ser amarela, que é dominante, porém rugosa. E esse outro 3 vai ter uma característica dominante, uma recessiva e uma dominante, né? Vai ser verde, que é recessiva, mas vai ser lisa, né? Então, para a gente entender melhor, vamos fazer o cruzamento clássico, que foi o que o Mendel fez e é o que está aqui nesse quadro de Pinet, tá? Mas eu estou mostrando que se a gente tiver em mente que um cruzamento entre duplo heterozigoto com segregação independente vai ter essas proporções, a gente já saberia que seria um 3 mais 3, que é 6 sobre 16, tá? Porque são 16 possibilidades no total, né, de tipos de descendentes. E aí, com base nesse 6 sobre 16, a gente veria que é 0,375, que eu teria que multiplicar pelo total de plantas, que é 3.200, que aí vai dar um total de 1.200 com essa característica que ele diz, né? Um fenótipo dominante e o outro recessivo.
Então, para que a gente entenda melhor, a gente vai tirar os gametas desses dois duplos heterozigotos. A gente sabe que se aplicar aquela regrinha do 2 elevado a n, no qual n é o número de genes heterozigotos, aqui a gente vai ter quatro gametas possíveis, né? Então, a gente vai tirando os gametas por distributivo, ó. Esse Vzão vai se separar desse Vzinho, certo? Só que ele pode calhar de ir com um gameta Rzão ou com o Rzinho no gameta. Então, a gente vai ter aqui Vzão Rzão, que eu pus aqui, ou Vzão Rzinho, que eu pus aqui. Agora, a gente faz a mesma coisa com o Vzinho. Vzinho Rzão, ou o Vzinho pode ir com Rzinho. Os gametas desse vão ser exatamente os mesmos, né? Porque ele é igual. Então, Vzão Rzão, coloquei aqui. Vzão Rzinho, coloquei aqui. Vzinho Rzão, coloquei aqui. Ou Vzinho Rzinho, coloquei aqui. Bom, agora a gente vai fazendo o cruzamento, né? Que é bem o que o Mendel fez. Então, ó, vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, né? Já não se enquadra ali, porque vai ter as duas características dominantes e ele quer que apresente uma dominante e uma recessiva. Aqui vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Também vai ter as duas características dominantes. Vzinho, Vzão, Rzão, Rzão, que aí eu ponho o Vzão na frente. Também não vai ter as duas características dominantes, ó. Tem um Vzão e um Rzão. Vzinho, Vzão, Rzinho, Rzão, coloquei aqui, vai ser um duplo heterozigoto. E aí eu vou passar para o próximo, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vai fazendo aquele jogo de batalha naval, né, gente? Não vai fazer tudo aqui porque são 16 vezes, vai ficar cansativo, mas vocês entenderam bem como que vai fazendo e vai preenchendo aqui, ó. Vou pegar esse terceiro vai com esse terceiro. Então, ó, vai dar Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, que fica aqui, ó. Quem que eu circulei aqui, gente? Quem tem um alelo dominante de uma característica e para outra característica é recessivo, porque é isso que ele quer. Ele quer uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, basta um alelo dominante de um gene, mas o outro tem que ser duplamente recessivo. Então, esses foram os que eu circulei. Então, olha só aqui o primeiro. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. O fato de ter um Vzão vai ter a característica dominante amarelo, mas o fato de ser Rzinho, Rzinho vai ter a outra característica recessiva, vai ser rugoso. Esse aqui também, porque tem um Vzão, então vai ter uma característica dominante, mas é Rzinho, Rzinho, então para outra característica é recessivo. Esse outro que eu circulei, Vzinho, Vzinho. Então, para a cor ele é recessivo, porém, para a textura ele é dominante. A mesma coisa aqui, Vzinho, Vzinho. Para cor ele é recessivo, mas para a textura ele é dominante. Esse outro aqui, para a cor ele é dominante, mas para a textura ele é recessivo. Aqui para a cor ele é recessivo e para a textura ele é dominante. Então é importante a gente ir criando familiaridade, porque como eu disse, se a gente tivesse em mente que o cruzamento entre dois duplos heterozigotos tem essas proporções aqui, 9, 3, 3, 1, e eu sei que elas são para 16, porque aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4 vezes 4, eu tenho 16 possibilidades de genótipos nessa descendência. Então, eu saberia que esses três aqui, eles se referem a ter uma característica dominante e a outra recessiva. Então, esse três aqui, ó, são os três que vão ser amarelas e rugosas. Ó, essa é amarela e rugosa, essa é amarela e rugosa, e essa daqui é amarela e rugosa. E esse outros três é o que vai ser verde e liso, recessiva e dominante. Então, ó, esse daqui é verde, porém é liso, é verde, porém é liso, é verde, porém é liso. Então, quando eu junto esses dois, que é o que ele quer, uma dominante e uma recessiva, vão dar 6. 6 sobre 16, que é 0,375. Então, quando ele quer saber quantas dessas 3.200 plantas vão ter um fenótipo dominante e o outro recessivo, tanto faz se é o dominante, se a cor que é dominante e a textura recessiva ou vice-versa. Eu vou pegar essa total de 3.200 e vou multiplicar pelo 0,375, que vai dar 1.200, que é a nossa alternativa B, certo? Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.